Bom dia, meu nome é Fernando e a gente vai apresentar o trabalho da entrevista com o gestor sobre a APO e o DO. A gente selecionou um restaurante na região de Coqueiros, onde a dona, a gestora, preferiu não revelar a identidade deles e nem dela. Para contextualizar nós, alunos que elaboramos as perguntas, nós perguntamos para ela primeiro se ela já tem algum conhecimento da área administrativa, para ficar melhor, para a gente saber como iríamos fazer as perguntas. A primeira pergunta foi se você já teve contato com as teorias administrativas, se sim, qual a diferença da teoria para a prática que você percebeu. E a resposta dela foi: administrativas? Contato assim não, é só mesmo o que eu faço na prática. E com essa resposta em si, a gente conseguiu elaborar umas perguntas de âmbito geral, com conhecimento geral, mais fácil do que conhecimentos aprofundados para ela conseguir responder. Após isso vem a pergunta: acreditando na teoria de administrar e atingindo o objetivo comum, esse restaurante se dispõe a buscar mais eficiência ou eficácia? Essa pergunta se dá pela tese baseando numa teoria da teoria neoclássica, que existem, dentre vários meios administrativos, focos em eficiência ou eficácia. De um lado a gente tem eficiência, que se dá pelo meio, dá ênfase no meio de como prepara, e do outro a gente vem a eficácia, que dá ênfase no resultado final, nos objetivos. A resposta dela foi a seguinte: é preciso diferenciar bem o que é eficácia para resultado final, porque a gente tem um exemplo bem legal aqui. Antigamente a gente sofria muito em dias de movimento, tinha muito atraso nos pedidos, e o que foi passado e o que nós aprendemos foi muito construtivo. Hoje em dia fazemos uma preparação antes. Tudo que vamos utilizar já deixamos preparado durante a semana para o final de semana. E aí no fim de semana a gente ganhou muito tempo mesmo. A agilidade mudou muito e o cliente que recebe nosso produto, o resultado final, também sentiu essa mudança. Nós começamos a receber feedbacks bastante favoráveis, o que antigamente não acontecia. Pelo contrário, recebemos muitas reclamações. E depois desse processo todo, a gente começou a receber muitos elogios. Então hoje, esporadicamente, recebemos alguma reclamação. Então, eu penso que a eficácia e os resultados têm que andar juntos. São coisas que não tem como separar. E, baseando-se na teoria, em si tá certo, porque não somente um estabelecimento pode se focar só na eficiência ou só na eficácia. Ambas as coisas têm que andar juntos. Porque uma coisa é você fazer o modo de preparo certo, mas não ligar para o resultado final. Uma coisa é você fazer o modo de preparo de qualquer jeito e ter um resultado final bom. Não, as coisas têm que estar andando sempre juntas para uma beneficiar a outra, uma tirar vantagem da outra. Ao ser questionada sobre dentro do restaurante existe o estabelecimento de metas do patrão com os subordinados, ou seja, os funcionários, para explicar a tese, a APO ela se baseia em um conjunto de objetivos que são interligados dentro dos departamentos para atingir um objetivo em comum entre eles. A entrevistada respondeu o seguinte: a gente tem, não com os funcionários, mas com o dono da empresa. Temos reuniões por onde ele passa a meta de venda, o CMV e algumas outras coisas internas que nós temos. Alguns bônus e tal. Aí é na reunião com ele que a gente decide o que passar para os funcionários. Aí a gente pediu, se ela podia citar alguns exemplos, aí ela respondeu: sim, então, o de vendas é a venda em si mesmo, é o que vendemos aqui. E aí o CMV, que eu acho bastante interessante, que a gente aprendeu com um gestor que veio fazer auditorias aqui e até colaborou conosco, é o quanto você economiza. Então você compra os produtos ali, por exemplo, para o buffet, saladas, frutas, e o que você faz com aquilo ali, o reaproveitamento ou aproveitamento melhor, que é o CMV. Isso para nós foi muito legal, que a gente foi crescendo assim, foi aprendendo e evoluindo. Referente à resposta da entrevistada, em conjunto com a teoria, é notório que a empresa segue conforme as principais características, como o estabelecimento de objetivos, trabalhando em conjunto dos gerentes e dos subordinados, interligando para um objetivo em comum. Além também do estabelecimento de metas, como a entrevistada citou, e a avaliação do desenvolvimento no fim do mês. Na administração por objetivos, diz que na composição dos processos complexos, cada pessoa tem um cargo específico. E na divisão do trabalho, a divisão do trabalho gera maior produtividade, redução de custos e maior eficiência dentro dos setores da empresa. Baseado nisso, a gente fez a pergunta: pensando na divisão do trabalho, que foi sugerida há bastante tempo na Revolução Industrial,
com os trabalhadores sendo segmentados para cada um fazer uma função específica, facilita o trabalho e o controle da parte do gestor? E a nossa entrevistada respondeu: eu acho importante, apesar que aqui todo mundo faz tudo. Mas a gente também aprendeu com esse gestor que é bem importante em dias assim de movimento, por exemplo, ter definido o que cada pessoa faz. Então eles aprendem tudo, mas em determinados dias eles ficam só com uma determinada função. Eu falo da produção, né? Aqui fora no salão temos bem definido, atendente, caixa. Facilita a forma de administrar, caso ocorra algum imprevisto é mais fácil de resolver. Então, analisando a resposta dela e analisando a teoria, a gente percebe que o estabelecimento ele tem níveis administrativos, como institucional, intermediário, operacional, porque existe gerente, dono e os funcionários, né? Mas eles, de maneira geral, a empresa não segue fielmente a teoria, porque não existe, a princípio, uma divisão fixa de funções dos funcionários, com exceção do setor do salão e em dias movimentados, e aí é onde ocorre essa divisão específica, né, de cargos para melhorar a eficiência e a produtividade do restaurante. Então, a próxima pergunta foi: quando o restaurante se depara com alguma situação que exerça mudanças, ou seja, desde erros a melhorias, essas mudanças são bem aceitas pelos funcionários? E você, sendo gestor, como administra essas mudanças? Essa pergunta foi baseada no desenvolvimento organizacional. O DO é uma estratégia que visa, a partir da análise de diversos fatores, valores e estruturas organizacionais, o acompanhamento da empresa nas mudanças internas e externas e as tendências de mercado para o seu melhor funcionamento. Então, a resposta da nossa entrevistada foi que estamos até passando por esse processo agora. Aqui, na verdade, a equipe é muito boa. A primeira coisa que nós fizemos, antes de realizar essa transição de buffet durante a semana, foi fazer uma reunião com toda a equipe. Normalmente, quando o dono da empresa não consegue vir e fazer a reunião geral com todo mundo, explicando todo o processo, as melhorias, as mudanças, os benefícios, eu faço isso sozinha e explico para todo mundo. É bem importante porque assim a equipe já começa a entender e a abrir mais a cabeça e apoiar o que está por vir. Então as mudanças acontecem junto com os funcionários, não é algo somente imposto. Inclusive, o dono é muito diferente nesse sentido. Ele gosta de ideias, ele chama para a reunião e ele gosta que a gente leve ideias. É bem diferente realmente o jeito que ele administra. Eu vejo isso como um ponto positivo, porque às vezes ele não está aqui na nossa vivência, no momento, então é bem importante que quem está no dia a dia traga um feedback, as dificuldades ou às vezes as melhorias, para quem administra essas questões. Então, nessa primeira parte, ela traz sobre uma mudança que está ocorrendo agora no restaurante, que é a implantação de um buffet no local. E essa implantação do buffet está bastante voltada para o processo de mudança comportamental, em que acontece em algumas etapas. A primeira etapa desse processo é a de identificação do problema, que é eles querem desenvolver, ter um maior desenvolvimento da empresa e lucratividade. A segunda etapa foi trazer a equipe para perto, foi fazer um plano de ação, onde eles sentam e conversam com toda a equipe, todos os trabalhadores do local, mostrando como a mudança vai acontecer a partir de agora. Na terceira etapa, acontece a implementação do plano, que é onde eles vão implementar o buffet no restaurante. E já na quarta etapa, é onde ela fala aqui no texto sobre a importância de um feedback para a gerência, que daí é onde vai acontecer toda a avaliação e controle por parte da chefia. E daí já nessa segunda parte ela fala que as mudanças acontecem junto com os funcionários e que é muito diferente nesse sentido. Ele gosta de ideias, ele chama para reunião e ele gosta que a gente leve ideias. E nesse sentido ficou bastante voltado para a teoria da administração por objetivo, que é onde o chefe, a administração da empresa, a chefia e a gerência trabalham junto com a equipe. O desenvolvimento organizacional propõe um processo de mudança ao identificar problemas de funcionamento. Assim que ele identifica essas práticas antiquadas no estabelecimento, a teoria se baseia em propor ideias para selecioná-las, depois aplicá-las, até que ela passe por um processo de avaliação em que os controles e avaliação sejam positivos. Agora, a pergunta. Voltado não somente para dentro do empreendimento, como é a sua relação com as mudanças necessárias em relação ao mercado, a concorrência e o local escolhido para o restaurante? Ela respondeu que, na prática, a gente está vivendo um momento que não só o nosso estabelecimento, mas o movimento geral deu uma caída. Mas o produto alimentação saudável está crescendo muito nos últimos anos. E isso favorece bastante a gente, porque a pandemia trouxe para as pessoas um momento de reflexão. Eu acho que para a maioria.
Assim, as pessoas começaram a ver que precisam se cuidar mais, cuidar da saúde, e isso tem muito a ver com a alimentação. Então, eu acho que o próprio momento ajuda bastante. Mas não muda o fato de que temos que divulgar e falar sobre. Nós temos o Instagram, que é o nosso forte para divulgação. Também temos plaquinhas, flyers, entre outras coisas. Agora, com o buffet, estamos com uma caixa cheia de material para divulgar, então vamos sair e distribuir. Agora, complementando a resposta, a entrevistada falou sobre o impacto que a pandemia teve no estabelecimento dela. E ela conta que, antes da pandemia, eles não trabalhavam com alimentos em que o foco era ser saudável. E depois de ficar 3 meses parados, o dono decidiu fazer essa mudança no cardápio devido ao crescimento do movimento da alimentação saudável. Com isso, eles passaram a colocar várias opções de tortas, doces, salgados, e agora eles também implementaram um buffet, em que o foco das comidas é ser totalmente saudável. Agora, para a gente analisar como a teoria, segundo a teoria de desenvolvimento organizacional, todo o processo de mudança passa por 3 estágios: pelo descongelamento, a mudança e o recongelamento. E a gente consegue perceber com a mudança do cardápio e a implementação do buffet que esse processo de velhas ideias sendo descartadas e novas práticas sendo estudadas e incorporadas fica muito presente, sendo que eles utilizaram da teoria de desenvolvimento organizacional para uma alavancada no serviço. A próxima pergunta foi decorrente da administração por objetivos, mais especificamente na PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Depois da pandemia, vocês estabeleceram objetivos de atingir novos públicos, como a mudança do cardápio, ou mantiveram o mesmo? A nossa entrevistada respondeu: isso. Eu acho que o nosso tipo de produto tem uma boa aceitação e as pessoas veem como algo positivo pelo que a gente recebe de clientes. Essa região aqui, agora eles estão sabendo através de boca a boca que nós vendemos comida saudável. Então, nós recebemos muitos clientes aqui que vêm pela primeira vez, principalmente pessoas de idade e que vêm em busca dessa alimentação. Então eu acho que a alimentação saudável é vista como uma coisa necessária neste momento bem importante. A partir da análise feita da resposta da nossa entrevistada, entendeu-se que o ocorrido no estabelecimento foi de certa forma algo inesperado, pois o objetivo principal era apenas a mudança do cardápio principal para um cardápio saudável. Além disso, observou-se uma mudança no pensamento dos funcionários que alinhou-se com o objetivo do restaurante. E também foi observada uma procura maior de um novo público. Nesse trecho da entrevista, nós focamos nas mudanças que ocorreram na organização administrativa do negócio por conta de fatores externos. A pergunta que nós fizemos para a gerente foi: direcionada à maneira administrativa aplicada no seu estabelecimento, você diria que ele é baseado em um negócio que tem grande frequência de mudanças ou adaptações? Essa pergunta foi baseada na teoria do desenvolvimento organizacional, em que a gente focou justamente nessa parte das mudanças que estariam ocorrendo. A resposta dela: é mais tranquilo, abre aspas, né? É mais tranquilo, mas meu chefe é um inovador. Ele está sempre em busca de em busca de coisas novas, de coisas diferentes. O próprio tipo de alimentação do nosso estabelecimento tem como nicho. O nosso cardápio possui um papel muito simples, porque ele está sempre mudando, sempre colocando coisas novas. Então, é uma busca incessante por novidades. Administrativamente, o dono tem um modo bem alinhado de administrar. Isso é bom para a gente, porque assim conhecemos a forma como ele age e conseguimos lidar bem. Eu diria que é tranquilo. A partir disso, dentro da teoria organizacional, que foi analisado aqui, esse setor passa por diversas mudanças frequentes por conta de demanda, de sazonalidade e diversos outros fatores. E a pandemia foi um fator externo muito grande que demandou uma mudança muito grande. A empresa perdeu demanda, perdeu seu papel no mercado e para isso precisaria se reorganizar. Dentro disso, esse ponto de virada, que foi essa reunião que a gerência teve com a equipe, e eles introduziram essa nova ideia e se colocaram no mercado de uma nova maneira e trouxeram essa inovação de uma maneira em que a empresa adquiriu uma nova demanda e se colocou temporariamente em um mercado estável
e com alta taxa de crescimento por conta de fatores externos.